Bom, começando agora um novo vídeo aí, pegando aqui o treinamento, vamos entender agora uma dúvida muito simples dos clientes. Quando eu compro um imóvel financiado, eu tenho que quitar esse imóvel para vender? A resposta é bem simples, não preciso quitar. Existe um termo usado chamado QI. Todo mundo conhece o QI? Coeficiente de inteligência. Não é isso que tem? Só que no imobiliário a gente tem um muito parecido, que é o IQ. Então a maneira de você lembrar o nome, pensa no QI, pensa que você tem que ser inteligente para lembrar, aí você inverte, é o IQ. Então esse índice, ou na verdade, esse sistema dessa sigla, que não é um índice, é o interveniente quitante. O que é o interveniente quitante? É o saldo devedor, que vai ser quitado. Parece que não, mas a gente vai ouvir muito essa questão do IQ. A pessoa chega para você, o correspondente, então, esse cliente está comprando esse imóvel que você mandou, ele tem IQ? Aí você fica naquela, IQ é de comer. O que é IQ? Não, o imóvel está certinho, não tem nenhum problema. O IQ é um saldo devedor. Então, esse saldo devedor, ele pode ser Itaú, ele pode ser Caixa, ele pode ser Bradesco, ou ele pode ser Santander. Existem outras possibilidades, Banco Inter, Banco da Ecoval, tem um sistema da Coab, que a Coab joga para a Caixa administrar o saldo devedor, chamado SPDA. Então existem vários índices. Comum, Itaú, Caixa, Bradesco e Santander. Outros índices, tem gente que nem sabe que dá para financiar, então a gente deixa quietinho e quando precisar eles pedem ajuda para mim, a gente resolve essa questão. Tem as maneiras de se trabalhar, mas vamos trabalhar pelo mais comum que a gente vai ver. Eu comprei um imóvel pelo Itaú. O meu cliente quer comprar esse mesmo imóvel que eu estou vendendo pela Caixa. A Caixa, junto com o correspondente bancário, ou seja, nossa função de corretor, junto com a nossa equipe de aprovação, vai fazer esse contato Caixa com o Itaú. O Itaú vai emitir uns 3 boletos com datas diferentes, que a Caixa vai fazer a quitação do saldo devedor do Itaú. O cliente que comprou com a Caixa, ele compra o imóvel como se ele não possuísse nenhuma dívida, porque ele realmente não vai possuir dívida. Essa dívida foi quitada. Então a dívida do Itaú acabou. Às vezes acontece do meu cliente ter uma dívida no Bradesco e comprar com o Itaú. É a mesma coisa. O Santander, às vezes acontece que a dívida é da Caixa e vai ser financiado de novo pela Caixa. Quitação Caixa Econômica para Caixa Econômica. Então esse é o IQ, interveniente quitante. Quando que eu posso vender meu imóvel? Basicamente a qualquer momento. O que muda? Somente imóvel que eu financiei pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil, que eu tive subsídio, tá? Então eu recebi lá 47.500 do governo, eu tenho um período que eu fico devendo esse subsídio. Então eu vou olhar meu saldo devedor, está ótimo, 90 mil. Eu vou vender esse imóvel por 150 e vou faturar 60 mil. É assim que faz a conta? É assim. Eu vou vender por 150, vai quitar os 90 mil, eu vou receber 60. Só que no meu caso em especial, eu ganhei 40 mil de subsídio do governo. Em um determinado período, muitas vezes abaixo de 3 anos, o banco pode pedir a devolução desses 40 mil. Então eu vou vender o meu imóvel
por 150 mil, meu saldo devedor é 90, o banco vai pegar de volta aos 40, 130 eu vou pegar 20. Passou um período, passou lá 10 anos, não estou mais debaixo da regra de devolução do governo. Vendi o imóvel por 150, recebo 60. O governo faz essas regras que variam de programas, para quê? Amarrar a pessoa, porque a intenção não é que a pessoa ganhe dinheiro em cima do governo, a intenção é que a pessoa tenha uma moradia. Eu super concordo com essa regra, porque é para resolver a questão de moradia, mas existe um período de permanência. Uma hora essa permanência acaba. E aí a pessoa pode usar de novo o subsídio do governo? Não. Não entra mais no programa. Recebeu uma vez o subsídio, não pega duas vezes. Às vezes a minha renda, 4 mil e uns quebrado, está quase próximo de 5, tem que ver que teve uma atualização recente. Eu tenho subsídio, às vezes de R$1.000. Acima disso eu não tenho subsídio, mas eu tive uma redução na minha taxa de juros. Já é um benefício, eu tive um juro subsidiado. Ao invés de pegar os juros de 10, eu peguei os juros de 7. Eu não pego de novo esse programa com e nem sem o subsídio. Então eu não pego duas vezes o benefício. Então seja qual for o benefício, eu não pego duas vezes o mesmo programa. E nem programas diferentes. Se eu peguei Minha Casa Minha Vida, eu não pego o CDHU. Se eu peguei CDHU, eu não pego o FAR, não pego outros programas. Então é um benefício para quem não pegou ainda. Estou com um caso de um cliente, ele comprou um imóvel, na época, o SPPE estava com a taxa de juros mais barata do que pelo FGTS Minha Casa Minha Vida, baseado na renda dele. Ele comprou o SPPE. Hoje, o SPPE, a taxa está mais alta, ele já vendeu aquele imóvel e ele pode entrar no Minha Casa Minha Vida porque ele não entrou da outra vez. Então ele pode entrar. Então, ou ele entra ou ele não entra, duas vezes não. Tá? Então esse IQ é muito simples, é uma quitação do saldo devedor. A gente vai calcular, a gente pode puxar, a gente pega informações. Então é muito importante isso, ver com o vendedor. O comprador não vai fazer diferença na maioria dos casos, já explico quanto faz diferença. Mas pro vendedor faz a diferença, porque às vezes o vendedor não sabe explicar o quanto que ele quer receber, o quanto que ele quer no imóvel, ou o quanto ele está devendo, porque ele vai receber descontando o IQ. Quando faz diferença para o meu comprador? A diferença vai fazer para o meu comprador quando o valor que eu vou financiar é menor do que o valor da dívida dele. Um exemplo, estou comprando um imóvel, vamos pegar lá de 150 mil. Eu quero dar de entrada 60 mil. Só que a pessoa deve para o banco 100 mil. Então concorda que 150 menos 60 é 90? É menor do que o 100? Então o banco não tem como fazer a quitação de 100 mil para outro banco, para si próprio, se eu vou te emprestar 90. Eu não posso quitar uma dívida maior do que o valor que eu vou te emprestar. Então a pessoa entra em contato com o banco, pede um boleto de 10 mil, amortiza 10 mil, a minha dívida baixa para 90 mil, aí eu financio 90 mil. O proprietário, ele vai receber os outros 50 que eu vou dar em mão para ele, mas a dívida dele não vai ser pago nada pelo banco, porque ele zerou a dívida dele. Deu para entender essa questão? Então, se eu devo mais do que eu vou financiar, não tem como o banco pagar para mim uma conta de 100 se eu vou pegar 90 emprestado. Então eu tenho que, no mínimo, igualar. Mas eu vou pagar os 60 em FGTS. Ou o proprietário resolve um jeito de baixar 10 mil do saldo devedor dele, ou a venda não consegue. Eu devo conseguir pegar lá, fiz um empréstimo, peguei emprestado com alguém, paguei os 10 mil. Na hora que entrar os 60 mil de FGTS, vai ser depositado os 60 mil para o proprietário como entrada. Então o banco transfere o FGTS e vai financiar os 90 mil que falta para o comprador. Então se é pago em entrada, pago direto para o proprietário. Se é pago em FGTS, o banco recebe e passa. Só que o banco não repassa IQ com o FGTS. Porque para o banco é como se houvesse um risco
de não desenvolver a venda e acabar o banco emprestando mais do que o que vai ser emprestado para ele, pagar mais do que o que foi emprestado. Então é o único caso que pode ser um impasse para o comprador, é se pagar com o FGTS superior ao que vai ser do proprietário e não conseguir pagar pelo vendedor. Então a gente sempre tem que ver esse detalhe. Isso aí sempre a gente vai estar analisando também. Mas se a gente for olhar, é simples, é uma coisa muito simples. É uma quitação do banco através do meu saldo devedor. Só que aí, já aproveitando que a gente está falando de que algumas siglas que também é interessante vocês conhecerem, que vocês vão ver. Todo mundo conhece Minha Casa Minha Vida, não conhece? Às vezes vocês vão ver a sigla, a única coisa que muda, programa Minha Casa Minha Vida. Então vocês vão ter gente que vão falar assim, o BCA, ou BCVA, o que é BCVA? Programa Casa Verde e Amarela. O PCMV, Programa Minha Casa Minha Vida. Tem gente que gosta de usar sigla, só para a gente entender, é só uma abreviação, só que usa-se o termo P na frente, que é para indicar programa. CDHU todo mundo conhece? CDHU, a gente já sabe que é um plano de estado de habitação. Não preciso saber que é a Companhia de Desenvolvimento de Habitação Urbana. Você falou que é CDHU, eu já sei. É comum a gente ouvir esse termo. Coab, todo mundo sabe? É uns prédios feitos pela prefeitura. Então, aqui é governo federal, aqui é governo estadual, aqui é o governo municipal. Então, os três governos, cada um tem o seu programa. O que vai, às vezes, acontecer? A gente vai encontrar o programa PAR, ou às vezes vai encontrar o programa FAR, Programa de Arrendamento Residencial, apartamento lá no Sol da Terra, aqueles condomínios. FAR, Fundo de Arrendamento Residencial. Por que é interessante eu saber dessa sigla? Às vezes eu estou negociando um imóvel para o meu cliente e vi que o vendedor ele tem um contrato para o FAR. Para o FAR, que é os fundos da Caixa Econômica que fez um arrendamento residencial, ou seja, eu arrendei o imóvel, eu estou cedendo o imóvel a um período de aluguel, um período de compra. Então, os primeiros 10, 15 anos eu estou pagando aluguel, depois eu estou pagando compra. Mesmo num contrato de gaveta, se é aluguel eu não posso vender. Eu estou vendendo algo que não é meu. Então, o corretor, se vê isso, tem que ler e entender em que ponto está o imóvel. O imóvel do CDHU foi quitado, já não é mais CDHU. Se deu a escritura, financia normal. Não é todo CDHU que tem escritura. A Coab já está quitado, tem escritura, é imóvel normal. Minha Casa Minha Vida está quitado, tem escritura, não importa se é o 1, se é o 2, se é o 3, é imóvel normal. O FAR está quitado, tem escritura, na maioria dos casos a escritura dele fala que tem 2 anos para vender. Então passou o período de 2 anos, é imóvel normal, pode ser vendido, pode ser financiado normal. Tem a restrição de 2 anos, mesmo que... Na maioria dos casos, vem em contrato deles. E vem às vezes na própria matrícula especificado que ele ainda vai aguardar 2 anos. O que é esse FAR aí? Fundo de Arrendamento Residencial. O outro é Programa de Arrendamento Residencial. Então às vezes a gente vai se deparar com várias situações. Eu tenho que só ler o contrato, estar ciente, para poder oferecer o imóvel certo para o meu cliente. Então, o meu cliente ele está confiando em mim para resolver, então eu tenho que conhecer para poder passar para ele a informação certa. Então, esses são algumas siglas de programas que a gente vai ver. Os mais comuns são esses. Aí vocês vão escutar o Plano Erondina, que é muito raro de achar, Imóvel de Mutirão, outros Singapura, outros programas. Mas os comuns que a gente vê são esses. Então, só ficar atento. Tem escritura? Ótimo, não tenho o que me preocupar. Não tem escritura? CDHU,
Par e Far, Coab, tem alguns contratos de aluguéis para depois vender para a pessoa. Se é aluguel, eu não posso vender. Então, se não está quitado, eu tenho que me preocupar. A Coab, ela coloca o financiamento pela ITESP, pela Acertel, ela coloca o financiamento pelo SPDA, ela coloca pelo Itapeva. Tem dívida da Coab, eu tenho que saber com quem que é essa dívida para saber qual que é o procedimento legal para se trabalhar. Alguns casos eu consigo financiar, alguns não. Então eu tenho que ver certinho. Então antes de mostrar o imóvel para o meu cliente, eu tenho que ter certeza que é um imóvel que vai atender ele e não vai prejudicar ele, mesmo que ele compre à vista. Minha Casa Minha Vida, a gente tem planos diferentes. Pode ter a devolução do subsídio ou o plano 1, que é o 100% social, proibição de vender durante 10 anos. Se eu vendo, eu sou intermediador, posso ser julgado até como estelionatário. Posso até ser preso. Então, está quitado, é imóvel normal. Todo imóvel quitado com a escritura é imóvel que não está mais ligado ao governo, não tem dor de cabeça. Não está quitado, cada imóvel tem a sua regra, cada imóvel tem o seu jeito de trabalhar, podendo ou não ser vendido. Se eu for lá no CDHU com um contrato de gaveta e procuração... O que é esse contrato de gaveta? É antes de quitar? O contrato de gaveta, eu estou devendo para o CDHU, vendi à vista, fiz um contrato com você, chamado contrato de gaveta, que se futuramente eu vir a reclamar sobre o imóvel, ou você reclamar, a gente já tinha um acordo. Ele fica na gaveta, ele de certa forma não é legal. Por isso que ele é contrato de gaveta, para ficar na gaveta em caso de reclamação. A procuração é um documento que você vai responder na minha ausência sem pedir minha autorização pelos poderes que eu te dei. Se eu vou no CDHU com um contrato de gaveta e procuração, a CDHU vai fazer uma avaliação, ver se eu tenho direito de benefício e transfere aquele saldo devedor e imóvel no meu nome. Quando sair a escritura, sai no meu nome. Ou seja, a CDHU aceita o contrato de gaveta, se feito de forma correta e analisado o perfil antes. A Coab, a mesma coisa. Far e Par, se estiver no caso de aluguel, não. Nenhum deles em aluguel vai aceitar essa transferência, porque o aluguel não pode ser vendido. E o mais comum é Par e Far de aluguel. Então essas siglas de programas, é sempre se lembrar. Existe a escritura e a quitação, procede normal. Não tem, não precisa ligar a luz vermelha, liga a luz amarela, que é uma atenção que você vai observar com mais detalhes e pedir orientação para oferecer algo correto. Então, essas são informações importantes. A gente vai escutar muito o pessoal falar também de HIS 1, HIS 2, HLP. Esse meu cliente, puxa vida, eu não posso vender para ele porque esse imóvel é HIS 1. Fica HIS 1. Ele só pode comprar HIS 2. O que é HIS 1 ou HIS 2? Habitação de interesse social. Fase 1. Habitação de interesse social 2. Então, o que é essa habitação de interesse social? O governo está se falando muito no jornal sobre o plano diretor. É um plano do governo que eles fazem as visitas, observam alguns terrenos. Aquele terreno era um terreno para indústria, mas o entorno é bairro. Então, não faz sentido aqui ser indústria se o bairro cresceu como bairro. Só esse terreno não foi brigado, não foi alterado a estrutura dele. O plano diretor muda a estrutura, permitindo que ao invés de indústria seja residencial esse terreno. Só que aí o governo ele olha o seguinte: aqui eu tenho bastante escola pública, poucos alunos. Tenho hospital público, pouca procura. Tenho policiais, poucas pessoas morando. E lá na Zona Leste eu tenho escola entupida de gente, hospital entupido e não tem vaga de emprego. Tem tudo vir para cá, para a zona. Então ele fala, então aqui vai ser HIS 1. Então o programa Minha Casa Minha Vida, ele é até 264 mil. Às vezes o governo determinou, vamos dizer um exemplo, que ele seja vendido até 200, até 190. Muda sempre essa tabela do HIS 1.
Como eu não estou acostumado a vender e sempre a construtora manda se tem tabela ou não, vem para a gente qual que é o limitador. Então, se existe um limitador, vocês vão receber informação. Então, não preciso ficar sempre acompanhando, que não é algo tão comum. Mas eu sei que existe um limitador. Por quê? Esse limitador, ele vai falar para mim, o imóvel não pode vender mais do que 200 mil e a família não pode ganhar mais do que 4 mil. Ah, mas o programa Minha Casa Minha Vida não é para quem ganha até 8 mil? Só que o HIS1 pega o Minha Casa Minha Vida para a família que ganha até 4 mil. Eu pego pessoas mais pobres, coloco em bairros mais nobres, desafogo a Zona Leste e uso a estrutura não usada de bairros mais nobres. É por isso que a gente vê imóveis perto do metrô, do plano Minha Casa Minha Vida, imóveis que eram para ser caros, não são. Aí chega lá o empresário todo feliz que não está sabendo que é HIS1, eu queria comprar uma torre. Como já ouvi casos desses. Não, o senhor não pode comprar uma torre, então eu quero 10 unidades, o senhor não pode. Tá, então me vende uma. Pela sua renda você não pode comprar nem essa uma. É a hora que o corretor fica louco de raiva que ele ia vender uma torre, ele não pode porque a pessoa não pode comprar porque ela ganha mais do que 4 mil. E é destinado a um imóvel por CPF. Se for casado, entra os dois CPFs, marido e mulher. Se juntou mais renda da família, ou seja, eu não pego o benefício mais deles, eu posso juntar as pessoas. O HIS2, às vezes ele vai falar, eu posso comprar até 264 mil e eu posso usar a renda máxima do programa que é 8 mil. HMP, habitação de médio porte. Então já é um valor médio, que às vezes aquele imóvel Minha Casa Minha Vida pode ser vendido para o cliente que ganha acima de 8 mil. Não vai ter benefícios do Minha Casa Minha Vida, mas ele pode comprar aquele imóvel. Então a gente vai ouvir muito essa questão do HIS, principalmente quando fala com construtora. Às vezes estou conversando, por exemplo, com o Ivan, que é um que o pessoal conhece bastante. Puxa, o cliente queria comprar, mas não pôde porque é justamente HIS2, ele é HMP. Aí o corretor fica olhando, o que é esse HIS2, o que é HMP? É rendas fora do programa. Para quê? Distribuir as pessoas. Então a gente vai encontrar muito isso dentro dos programas. Então existe muita divisão. Vocês vão precisar saber tudo? Não. Vocês vão aprender no dia a dia. Mas para não ficar boiando numa conversa, num pedido, ou tem cliente que pesquisa na internet, quer mostrar que sabe para o corretor e descobre que o corretor não sabe. É importante a gente ter pelo menos noção do que é, para quando se falar não ser algo que nunca ouvi falar. Então com isso a gente entende algumas abreviações, índices e como que a gente calcula e corrige.